Olá pessoal, tudo bem? Felipe Carpim aqui de novo e hoje, novamente, nós estamos aqui no nosso simulador para nós falarmos do quê? Da polarização dos nossos transistores para que eles funcionem na zona de saturação e nós tenhamos, então, uma distorção de harmônicos bonita, agradável, dinâmica e assim nós passamos nossos pedais. Antes de nós começarmos todo o assunto, eu peço que já deixem o like, compartilhem, né, comentem e se inscrevam no meu canal para que eu possa trazer mais conteúdos e trazer cada vez mais conteúdos com qualidade para vocês. Enfim, pessoal, seguindo aqui então no nosso assunto de hoje, esse vídeo ele foi um pouco complexo para eu planejar. Por quê? Porque inicialmente o que eu estava planejando? Eu planejava, então, mostrar na íntegra a polarização de transistores, né, para que vocês pudessem desenvolver os seus pedais, mesmo que simples. Mas eu esbarrei numa questão. A polarização de transistores ela é um assunto muito amplo. Tá? Então, o que aconteceria? Eu teria aqui uma série de cálculos e até mais de um vídeo para demonstrar todos os tipos de cálculos e todos os tipos de polarização de transistores. Só que quando nós aprendemos eletrônica, o que acontece? A polarização para nós de um transistor, ela é feita se pensando no quê? Na qualidade, e isso na parte do áudio, né? Na qualidade do áudio. Né? E a qualidade do áudio, ela é baseada no quê? Na máxima amplitude que eu possa desenvolver com o meu circuito, né? A máxima amplitude que eu possa alcançar, e essa máxima amplitude é sem distorções. Tá? Ou seja, nós temos um ganho, né? E esse ganho ele é totalmente da amplitude do sinal, ou seja, o aumento uma linguagem mais simples aqui, o aumento do volume, né, sem que haja a distorção, que aquele som saia limpo, né, para a linguagem, nossa linguagem guitarrística. Só que nós buscamos o contrário, nós buscamos distorções, tá? Nós buscamos ali as distorções dos harmônicos no nosso sinal. Nós queremos a nossa guitarra, né, com a manipulação da onda, a manipulação da distorção dos harmônicos. Então eu entendi que, e aí vai uma decepção para quem veio aqui atrás dos cálculos, né, eu entendi que não é necessário eu demonstrar para vocês toda uma quantidade de cálculos absurda aqui, né, sendo que nós podemos simplificar isso pensando em algumas questões aqui, tá? Então, que não envolveriam cálculos, mais ou menos. Tá? Então, para isso, eu vou trazer aqui uma simples análise de um circuito muito conhecido de nós todos, que iniciamos na construção de pedais, que é do Electra Distortion, tá? Ou Emerson M Drive, tá? Como queiram. Que ele é o que? É um amplificador com emissor em comum, tá? Com uma realimentação de coletor. Eu vou desenhar já o circuito aqui para vocês e vocês vão se identificar aqui. Nós temos aqui um resistor no coletor, a entrada da nossa alimentação de 9 volts. Né? Nós teremos aqui um outro resistor, e aqui eu já vou modificar os valores, tá, pessoal? Isso aqui é só para o nosso exemplo. 100 nanofarads na entrada,
Aqui nós teremos outro capacitor, 100 nanofarads também. E aqui embaixo nós temos nosso emissor indo direto para o ground. Tá? Então, nosso emissor aqui ele já começa a rodar a simulação automaticamente. Tá? Bom, os valores no Electra Distortion, nós temos aqui 47K, 47 kΩ, e aqui 2.2 mega ohms, 2.2 mega. Nós teríamos aqui um estágio de clipagem, mas ele não interessa nesse momento para nós. Tá? O que nos interessa da análise aqui é essa parte toda. E como o meu intuito é sempre ser o mais prático possível, por isso eu quero demonstrar com esse circuito aqui. Tá? Bom, eu vou fazer uma leve comparação aqui para vocês terem uma ideia. Né? Quando nós projetamos um amplificador, nós temos alguns parâmetros ideais para que esse amplificador funcione na amplitude máxima de sinal possível, sem que hajam distorções. Então, um desses parâmetros seria uma medição aqui de tensão, que ela é chamada VCE, que é a tensão de coletor-emissor. Por isso, VCE, V de volts, C do coletor e E do emissor. O ideal do VCE seria o valor dele ser a metade da nossa alimentação, do VCC. Tá? Aqui, no caso, a nossa alimentação sendo 9 volts, a metade dele seria o quê? 4,5 volts. E aí agora eu vou entrar novamente em termos do nosso mundo, em termos guitarrísticos, em termos da guitarra. Esse VCE, no mundo da guitarra, ele seria mais conhecido, né, como o headroom. Então ele seria o headroom alto, mais alto possível, e com a máxima amplitude nós teríamos um som muito mais definido, conforme a configuração do nosso pré-amplificador. Se nós seguíssemos exatamente as regras de VCE ideal, o cálculo por que eu digo ideal? Porque ele não, na verdade, ele pode variar de acordo com o beta do transistor. Esse nosso transistor aqui, ele é um transistor ideal também, e ele tem um beta HFE por definição de 100. Poderia ser aqui, hoje muito comum, nós encontrarmos 200 de HFE em transistores, mas ele sempre pode variar, por quê? Temperatura, né, do ambiente. Então, cada vez que nós temos um aumento de tensão corrente, nós vamos ter um aumento da temperatura de operação também, e com isso o nosso beta pode variar. Tá? Mas, no nosso caso aqui, isso não interessa tanto. E por quê? Porque o nosso headroom, tá, para quem não tem tanta afinidade com esse termo, o nosso headroom, a intenção é que ele seja sempre baixo. Tá? Quanto mais baixo o headroom e maior a intensidade do sinal que entrar no nosso circuito, mais nós vamos ter distorções de harmônico. Tá? Por quê? Porque com o headroom baixo, a nossa amplitude máxima ela vai ser reduzida também, ela vai ter uma faixa que ela terá uma redução, e essa redução faz o quê? Quando eu aumento a intensidade, que esse headroom baixo vai fazer? Como a nossa amplitude está reduzida, ele vai cortar os picos do nosso sinal. E esse corte de picos, tá, muitos de vocês que fazem pedais conhecem por clipping, tá?
ou a clipagem do sinal. No caso aqui, como nós não estamos com um estágio de clipagem aqui, que seriam normalmente 2 diodos ou 2 LEDs, nós temos um clipping natural do nosso transistor. Por quê? Porque ele eleva o sinal a um ponto que a amplitude dele não deixa passar os picos. Então ele tem aquele corte tanto nos picos negativos como positivos. Mas nós também temos situações que nós não temos picos negativos, nós temos picos mínimos. Né? Tão baixo é o nosso headroom, ou, no termo técnico correto, que é o VCE. Né? Se o VCE é ideal aqui para um som limpo, sem distorções, seria 4,5 volts, então um headroom de, digamos que 2 volts, tá? Um VCE de 2 volts aqui, seria o necessário para nós já termos uma boa distorção de harmônicos no nosso pedal. Tá? Então, aqui para exemplificar para vocês, e agora vocês vão começar a entender. Durante a semana, eu comecei falando as chamadas do nosso vídeo com o quê? Dizendo, mas como saber qual o resistor eu vou utilizar? Bom, pessoal, aí eu respondo para vocês o seguinte: como eu estou aqui com esse exemplo do nosso Electret Distortion, o que acontece? Aqui nós temos um resistor de coletor de 47 kΩ. Tá? Eu não me lembro agora exatamente da história do Electret Distortion e quando houve o projeto dele. Mas, assim, uma definição que nós temos que pensar aqui nos nossos amplificadores ou pré-amplificadores, que são os nossos pedais de distorção. Os pedais de distorção são, sim, pré-amplificadores. Tá? A terminologia correta dela seria um pré-amplificador. Mas, como nós temos distorção no sinal, na saída do nosso sinal, ele é um pré-amplificador mal projetado. Lembrem que as distorções todas vieram de erros no projeto. Por quê? Porque a ideia original, como já dito, é que o amplificador tenha a amplitude máxima possível sem distorções dos harmônicos. E nós buscamos as distorções. Por isso, nós temos que, vamos dizer assim, que errar o nosso projeto, para que a gente alcance, então, o som que nós queremos, que é o som distorcido dos harmônicos. E aí, assim, criarmos o nosso timbre de guitarra. Bom, dito isso, pessoal, o que acontece aqui? Provavelmente a época que era que foi desenvolvido ou projetado esse circuito aqui para distorcer o sinal, não se pensava tanto em cadeia de sinal e cadeia, né, de pedais, né? Ou seja, pedais encadeados, né? Um ligado junto do outro, né? Uma sequência de pedais juntos. Por quê? Nós vemos aqui, tá? Não que isso seja um total problema, tá? Ela não chega não chega a ser um problema aqui para nós. Mas a impedância de saída desse circuito, ela, para os padrões de hoje, ela não é a ideal. Tá? Nós teríamos aqui uma impedância girando em torno dos 40, 47 ohms, tá? Mas com, por exemplo, um controle de volume aqui, nós ainda teríamos uma diferença. Se eu não me engano, no circuito original é de 100 kΩ. Tá? Então nós teríamos um cálculo aqui a ser feito que com 100 kΩ nós teríamos aqui em torno de 30 kΩ de impedância. As impedâncias de saída hoje de pedais, pessoal, então já anotem isso, elas giram em torno de no máximo 10 kΩ. Uma dica aqui para vocês, se vocês utilizarem um
um potenciômetro de 10 kΩ, um potenciômetro de 10K, e aí vai do gosto de vocês, se vocês quiserem ele de linear ou algoritmo, logarítmico, desculpe, não algoritmo, logarítmico, tá? Vai da preferência de vocês, mas para volume, o correto, nós utilizamos normalmente os logarítmicos, ou seja, do tipo A. Tá? Então, se nós utilizarmos de 10 kΩ, nós vamos bater uma impedância de saída em torno de 8 kΩ, mais ou menos. Tá? Então, é uma dica que fica aí para vocês. Tá? Talvez um pouco menos, mas impedâncias baixas sempre são o ideal para os nossos circuitos. Então, o que aconteceu aqui? Foi utilizado para que se tenha um headroom mais baixo, uma, uma resistência maior aqui no nosso coletor. Tá? Nós poderíamos pensar no quê? Um resistor de 10 kΩ aqui. Se nós não fôssemos, por exemplo, colocar uma carga aqui de saída, uma resistência de saída aqui, que seria o nosso potenciômetro. Eu até vou colocar aqui já uma entrada de sinal para nós fazermos a simulação. Nós conseguimos enxergar isso aqui de 1 volt. Vamos colocar uma saída aqui agora. E aí nós já vamos conseguir visualizar. Ok? Aqui. Pronto. Vamos ver o gráfico aqui da nossa entrada de sinal. Acelerar um pouco aqui. Pronto. Tirar aqui do gráfico a corrente. Bom, nós temos aqui 1 volt pico a pico, nosso sinal. Está representado aqui nesse gráfico. Pronto. Aqui está o nosso ciclo de sinal. Tá? Então, vamos ver se eu pego aqui o máximo e o mínimo. Olha só, então aqui no canto esquerdo da tela, ó, pessoal, 1 volt, 1 volt. Tá? Na nossa saída, vamos ver o que nós vamos ter aqui. Olha só que legal que já aparece aqui para nós. Vamos pegar aqui e mostrar o pico negativo, pico positivo. Ok aqui. E olha só o que nós temos aqui. A entrada com 1 volt pico a pico. E a saída, olha só. Isso que nós estamos aqui com 10 kΩ. Né? Olha só como é que está a nossa saída aqui. Ela está praticamente quadrada. Tá? Por quê? Porque aconteceu exatamente aquilo que eu falei para vocês. Tá? A amplitude máxima aqui, olha só, a tensão mínima aqui do nosso gráfico de saída, em torno de 100 milivolts, e a máxima 8,9 volts. Olha só que interessante, pessoal. E aí o que acontece com o nosso sinal? Quanto mais amplitude, mais, intensidade nós colocarmos no nosso sinal aqui, mais ele vai distorcer. Então, cada vez mais a onda mais quadrada. Então, aqui o que aconteceu? Tá? Para uma polarização ocorrer, nós temos que fazer o quê? É termos uma tensão de coletor mais alta que a tensão de base, que, por sua vez, é mais alta que a tensão de emissor. Tá? Então, o que nós fizemos aqui?
Quando nós temos um resistor apenas aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos tirar aqui. E vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Por que nós perdemos o sinal aqui? Nós não temos mais o sinal que nós tínhamos. Porque a minha corrente, a minha tensão de base, ela está igual à do emissor. Ou seja, o meu amplificador não está funcionando. Mas, se eu faço uma realimentação aqui, e no nosso exemplo nós temos uma realimentação de coletor, o que acontece? Nós vamos reforçar a tensão da base para que ela atinja um valor menor que a de coletor e maior que a de emissor. Então nós temos sinal novamente. Vamos fazer um teste aqui. E se nós aumentarmos aqui a nossa resistência do coletor? Continuar aqui com uma tensão de 1 volt pico a pico. Podem ver que o mínimo aqui, ó, ele está em 80 milivolts. Mas por que eu não tenho aqui um mínimo dele negativo, como é o normal, como é essa senoide aqui que eu tenho? 1 volt positivo e 1 volt negativo. Por quê? Porque nós baixamos o nosso Hedron, né? Baixamos a VCE, e quando nós baixamos a tensão de VCE, ela fica diferente da tensão de coletor, e essa tensão de coletor faz o quê? O nosso sinal vir distorcido. Vamos mudar mais uma vez, vamos para 30 quiloohms. Quem sabe para o valor normal que nós temos aqui do Electra, 47 quiloohms. Vamos aproximar mais, vamos ver aqui o formato da onda. Olha só, nós temos uma onda quadrada, distorcida. Porque nós estamos cortando todos os picos que nós teríamos aqui da amplitude, e esse corte é o que faz a distorção. Agora, para nós simplificarmos uma coisa aqui, por que nós colocamos aqui um resistor de 2.2 mega? Então, provavelmente quem projetou estava pensando numa impedância alta da entrada. Tá? E isso é outro detalhe que nós temos que pensar. Quanto mais a nossa impedância de entrada em pedais, o ideal é que seja no mínimo 1 mega ohm. Tá? Por quê? Porque assim nós não vamos ter uma perda de sinal. Tá? Perda de frequências da nossa guitarra. Quanto menor a impedância de entrada, mais nós perdemos frequências, as frequências agudas principalmente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O nosso tão querido Fuzz Face, ele tem uma impedância baixa de entrada. E por essa impedância ser baixa, nós temos a perda de frequências, né, agudas, frequências mais altas. Por isso, esse é um dos motivos que ele tem aquele som encorpado, arredondado, característico do fuzz. Né? Algumas pessoas imaginam que seja apenas pelo capacitor de entrada do fuzz face, mas não. Tá? Se fosse dependesse só do capacitor de entrada do fuzz face, ele teria também as frequências agudas. Como nós temos o beta do transistor com valor baixo e a impedância também baixa, relativamente baixa para um circuito de áudio, né, de distorção, nós temos essa perda, e por isso que nós temos aquele transtorno quando ligamos ele depois de alguns pedais,
tá? Ou ligamos ele, por exemplo, após um pedal de wah-wah. Por isso que nós temos aquela perda e até ruídos, apitos, como é, por exemplo, quando nós estamos com o wah-wah ligado antes dele. Né? Por quê? Porque ele não tem o casamento correto das impedâncias. Tá, pessoal? Então, vamos tentar resumir aqui. Quando nós pensamos em distorção, nós temos que pensar em que, primeiramente? Headroom baixo, para nós não termos que calcular, tá, pessoal? Headroom baixo, ou seja, tensão, o VCE, né, que seria a tensão de coletor e emissor, baixo. Tá? A tensão ideal é de quanto? Metade da tensão de alimentação. A tensão que nós, guitarristas, buscamos é uma tensão mais baixa. Por quê? Headroom mais baixo, mais distorção, mais cortes na onda, dos picos da onda. Né? Mais compressão e mais distorção de harmônicos. Impedância, nós temos que pensar na impedância na hora de projetarmos nossos pedais. Por isso que muitos dos circuitos eles têm o encadeamento de pré-amplificadores, de circuitos pré-amplificadores. Por exemplo, o Tony Bender, né, ou o Fuzzface também, é um transistor encadeado ao outro, né, um encadeamento de dois transistores. Por quê? Porque daí vocês não precisam ter toda a distorção num estágio só. No nosso caso aqui, nós temos apenas um estágio, então nós temos que ter um headroom baixo, então uma resistência de coletor mais alta para que isso possa acontecer. Mais outro detalhe, lembrando, para o nosso transistor funcionar, tensão de coletor mais alta que a tensão de base e a tensão de base mais alta que a do nosso emissor. Tá? Por isso existe a realimentação. Nós temos aqui também outras formas de polarizar, que seriam as divisões de tensão. Tá? E aí, por exemplo, o LPB1, que usa aqui um divisor de tensão, que é um resistor vindo da alimentação, e outro resistor indo para o ground. Esses já remetem a amplificadores, né, de emissor comum com 4 resistores. Não é o nosso caso aqui do nosso exemplo. Tá? Então, pessoal, sinto muito para quem veio atrás de cálculos, mas para nós que buscamos as distorções de harmônicos, nós não vamos atrás desses cálculos. Tá? Por quê? Porque esses cálculos vão servir para quem quer projetar um pré-amplificador com sinal limpo, cristalino, sem distorções de harmônicos. Tá? Eu posso, em algum outro momento, mostrar como nós calculamos tudo isso, mas reforço aqui para vocês que seriam vários vídeos para nós mostrarmos, né, o quão abrangente é esse tema de polarização de transistores. Tá? Tendo em vista que, mesmo com um único exemplo aqui, eu já tenho quase meia hora de vídeo. Tá? Bom, pessoal, eu encerro por aqui, tá? Porque nós já estamos pegando 30 minutos de vídeo, eu acho que eu já abordei o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem se vocês têm alguma dúvida ou se vocês têm alguma outra sugestão de vídeo. Espero realmente que eu tenha contribuído no conhecimento de vocês com esse vídeo aqui. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.